volta, pessoal. E agora a parte 2 de Machine Learning, séries temporais com Artemis 2. Bom, eu queria fazer uma pequena digressão para quem gosta do assunto e gosta também do assunto relógio. Falando ainda de Apollo 13, tá? E tô aproveitando aqui porque esse assunto relógio também virou uma trend no Brasil e no mundo nos últimos meses, sei lá por quê. O fato é que a Apollo 13 teve um probleminha, né? Já que a gente está falando aqui de missão à Lua, a Apollo 13, na volta à Terra, teve a explosão de um tanque de oxigênio, tá? E faltou ali energia, né? E para que, ao entrar na atmosfera, ela conseguisse entrar no ângulo correto, né? E qualquer erro ali poderia ser fatal, a nave poderia se desintegrar e os astronautas morrerem. Eles tinham que queimar combustível manualmente por 14 segundos, tá bom? 14 segundos. Qualquer erro teria sido, enfim, fatal. E foi o relógio Omega Speedmaster, usado pelo astronauta Jack, que permitiu ele cronometrar certinho ali 14 segundos de queima de combustível manual. O procedimento foi um sucesso. Eles voltaram vivos, né? E virou uma lenda esse relógio. Então não foi Rolex, não foi Patek Philippe, Richard Mille, que nem existia na época, né? Foi a Omega, que, enfim, é outra marca aí entre as mais conhecidas do mundo, num relógio aí que passa facilmente mais de 100 mil reais. Bom, é isso, trazendo um pouco de cultura também aqui, né? Tudo tem história, pessoal, tudo tem um motivo, tá bom? Eu realmente não entendo porque em pleno ano de 2026 a gente tem pessoas que não acreditam em missões espaciais. Assim como tem gente que não acredita em vacina, né? Gente que não acredita em modelo preditivo, machine learning, né? Tem muita gente ainda, muita empresa que está ali no Excel usando média móvel para saber o caixa do próximo trimestre. É gritante, assim. E eu falo como conhecedor de causa. Bom, a gente parou no Z-Score. A gente falou de Z-Score. E eu vou ser bem breve aqui, tá bom, pessoal? Muitos dos assuntos a gente vê de modo mais completo em outro curso, Python para iniciantes em IA, que sempre vai ser reformulado, né? A gente reformula todos os cursos. E aqui eu estou passando uma geralzona para você. E se você for aluno da Escolas Academy, você tem acesso ao script completo, vai conseguir rodar, trocar e já aplicar para qualquer outra situação. A gente usou aqui, né, os score modificado, como eu disse na última aula. E sempre, em várias situações, eu sempre falo de como agentes de IA podem direcionar a aplicabilidade desse tipo de cálculo em vendas, log de sistema, métricas financeiras, um monte, tá? Aqui, essa função que eu fiz, ela calcula os score modificados, né? Mais robusto que os score clássicos, como eu disse, e tá aqui todos os detalhes do código comentado, aplicando a série de consumo de energia, tá? A gente simula as anomalias, a gente coloca as anomalias simuladas, e cá está a detecção de anomalias do consumo de energia. Acho muito difícil, pessoal, qualquer sistema que não tenha anomalia. Em geral, se você quer fazer um modelo preditivo, você remove as anomalias, né? Que são outliers, são situações outliers, elas distorcem o modelo. Tá? Claro que algumas anomalias precisam ser evitadas ou preditas, né? Se a anomalia aqui for, por exemplo, queda total de energia ou pico, você vai estudar o problema de modo isolado para entender o que foi. Mas se o interesse, no caso aqui, também é consumo total, você tem que ter um cálculo minimamente que remova essas anomalias para ter uma ideia do consumo, né? 8 anomalias detectadas correspondem à queima do motor. Essas são anomalias esperadas, manobras orbitais não falhas. Menos mal, né? Diferente
da questão aqui da Apollo 13, que me parece, não sou especialista em astrofísica, em viagens espaciais, mas que foi muito, muito mais perigoso. Tá? E Feature Engineering para o modelo preditivo. Agora preparamos os dados para prever a distância da Terra nas próximas horas. Feature Engineering é onde o engenheiro de IA ou engenheiro de Machine Learning, tá? A gente usava mais isso antes, né? Eu chamaria isso aqui de Machine Learning, tá, pessoal? IA generativa trabalha mais com a IA, tá todo mundo falando agora. Mas isso aqui é o que traz mais valor para os negócios. Não adianta você colocar um bot aqui, um bot ali, você não sabe nem predizer consumo, venda, fluxo de caixa. Isso é o mínimo que você tem que ter. O mínimo. Eu já cansei de chegar em empresa para implementar agente diário e o pessoal não tinha nem séries temporais, nem modelo de machine learning. Isso é impensável. Sim, é um absurdo. E, claro, como a gente sempre explica na Academy e também na Digital, a nossa empresa de implementação, que deu origem à Academy, né, que um bom feature engineering vale mais do que trocar de modelo. Muitas vezes tem um modelinho ali, uma regressão logística simples, né? Regressão logística, random forest. Random forest não é tão simples, né? Mas tem coisas mais modernas hoje em dia. Mas se você faz um feature engineering bem feito, fica melhor do que trocar de modelo, passar um monte e tudo mais. É aqui que a experiência de domínio faz a diferença. Tá? Aqui a gente extraiu várias features. O que eu falei? Né, além dos dados, os dados do timestamp. Igual o exemplo que eu dei de extrair de um timestamp, imagine que você só venda pão, ou só venda uma peça no e-commerce. Só com pequenos timestamps você tira estação do ano, hora do dia, se é manhã, tarde, noite, de madrugada. Você pode correlacionar com temperatura e saber a temperatura de cada momento. Se ela for uma feature importante, vai ficar no modelo. Timestamp sozinho já é maravilhoso para essencial da série temporal, mas também pode ser usado em modelo preditivo. Clusterização, né? Modelo não supervisionado, modelo supervisionado, um monte de coisa, pessoal. Nem todo mundo precisa de um chatbot. Eu tenho certeza que 80% dos problemas da indústria ainda é resolvido por esse tipo de solução de IA, e não um bot falando, executando. Você precisa ter cálculo. O bot mesmo precisa ler esse tipo de coisa calculada, porque conhece o negócio para daí conseguir produzir mais. A modelagem preditiva, agora que a gente fez a Feature Engineering com ARIMA, tá? Que é o Autoregressive Integrated Moving Average. Daí você tem o SARIMA, que é Seasonal, né? Seasonal. Enfim, envolve a sazonalidade. Você tem modelos muito mais complexos, tá? Random Forest Regressor, para capturar relações não lineares com as features criadas. Eu vejo ainda gente falando de survival análise, né, análise de sobrevivência e tudo mais, mas tem que assumir ali, muitas vezes, o comportamento linear, que não é real no mundo real. Dificilmente você tem um comportamento linear no mundo real. Tá? E tem tanta coisa nova que eu lembro muito bem que antes da explosão da IA generativa com o ChatGPT 3.5, a gente já tinha um trabalho absurdo para ser feito e pouca empresa sabia disso. Agora, eu acho que acumulou ainda mais o débito técnico das empresas, ou seja, do lado bom, uma oportunidade absurda de execução, mas pouca gente tem noção disso, tá? Aqui em séries temporais, a gente nunca usa split aleatório. A gente não faz aquele embaralhamento. Para quem já conhece Machine Learning, né? Separar 30%, 25%, você tem um cálculo ótimo para isso. Não é só escolher também. E aí você tenta predizer os outros para ver se acha combinação de correlações. Enfim, modelo clássico de predição. Séries temporais, não. Você aqui pode ter os primeiros 80% das observações aqui com o modelo. E você testa as últimas do futuro que o modelo ainda nunca viu. É o que a gente faz aqui, tá? Chama um dos ensemble models aqui o Random Forest Regressor. Lembrando que não se escolhe modelo por gosto. Eu vejo até hoje a gente que, enfim, trabalhei com esse tipo de situação, né? A pessoa escolhe, o XGBoost resolve um monte de problema, o Random Forest resolve um monte de problema. Você não deve ter um modelo preferido. Aqui eu peguei porque é uma aula demo, uma demonstração. O ideal é você rodar dezenas de modelos, que eu ensino também
um dos cursos na Scholars Academy, que é o Python para iniciantes em IA, e desses dezenas de modelos, um outro vai performar melhor do que os outros. E aí você escolhe o modelo que vai ser usado na predição final. Não é assim, né? E muitas vezes combinação de modelos também. Não é simplesmente pegando o seu preferido. Não se usa isso, é bias. Aqui está o treino, registro, tá? E as métricas. Vou entrar em detalhe das métricas? Não vou. Né? Tem uma série de coisas que eu poderia fazer aqui, mas essa é uma aula demo. Aula de métrica tem que ser uma aula separada. Não é uma aula simples para mostrar o modelo preditivo, tá? Mas o que a gente chega à conclusão aqui? Tá? O modelo, o Random Forest supera o ARIMA, neste caso, porque captura relações não lineares via features de lag e médias móveis. Tá bom? Aqui o modelo ARIMA, previsão da distância da Terra, né? E o Random Forest, previsão de distância da Terra. Tá? O treino, o real e o Random Forest aqui. Aqui eu simulo. Pessoal, lembrando que tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Né? Ver ali se não deu overfitting ou underfitting mesmo, e precisa de mais dados, que é super comum também, ainda mais uma série temporal minúscula dessa. Né? E várias outras análises. Como eu disse, não pega o primeiro modelo e faz. Aqui é uma aula demo, estou mostrando para você que existem ferramentas para executar isso. Tá? Quem for pegar esse script, quem vai ter acesso, por favor, rode, mas não vá parar em ARIMA com Random Forest Regression, né? Vá testar outros modelos. E eu espero que você tenha muito mais dados do que o que a gente criou aqui para simulação de termometria. Simulação. Feature Importance. Quais variáveis mais impactam a visão? Entender quais features são mais relevantes é fundamental para reduzir dimensionalidade, menos custo computacional, explicar o modelo para stakeholders, aí que tá, você tem que explicar. Alimentar a gente já com as variáveis corretas. O que é explicar modelo para stakeholder, pessoal? E eu sei que, vou até fazer aqui né, deixar a minha tela maior. Você não vai chegar para o seu diretor, para o CEO da empresa, o modelo aqui de predição deu F1 score de 0,8. Nossa, que maravilha. Enfim, não vai fazer isso. Ele quer saber, tá bom, acertou, né? Dá 8, 10 casos, modelo de default, por exemplo, de crédito. Mas você tem que dar a explicação. Beleza, eu já sei que aquela galera tem, por exemplo, você consegue predizer quem vai ser bom no crédito, quem vai dar calote ou não. O que eu faço agora com essa informação? Né? Você vai ter que ver quais features são importantes para que o negócio tome decisão. De repente, descobre que empresas com determinado nível de fluxo de caixa têm probabilidade de 80%, vou usar 80% também aqui, de default, de dar calote. Ou seja, analisa o fluxo de caixa, pede resultado, aquela feature pode ser uma que você vai excluir dentro da LGPD, sem nada discriminatório, para não ser punido, e você sabe que aquela feature é tão importante que você tem que respeitá-la e ter uma regra interna. Né? Não é o ideal, muitas vezes são combinação de fatores, é isso que o modelo de machine learning faz, mas às vezes tem políticas internas que acabam obrigando que você escolha uma outra feature que vai ser usada para negar ou aceitar crédito. Aí a feature importância serve para isso também. Já participei de comitês de crédito, vários, aliás, grandes empresas, talvez as maiores fintechs do mundo, né? Posso falar Stone, PicPay, Kenlo, mercado imobiliário. E você tem de tudo ali. Você tem política de crédito combinado com modelagem. E saber, portanto, explicar o modelo é essencial. Ninguém quer saber só a sua capacidade de criar um modelo que acerta bastante, mas sim o que fazer com aquela informação. Legal, estamos falando que essas pessoas vão dar calote. E agora, o que eu faço? Né? Se você está dando crédito ainda, não vai dar. Se você vai usar aquela informação para segmentar o crédito,
use, mas você tem que mostrar como funciona o modelo. Vamos lá, que a gente está na reta final agora. Tá? Aqui o Feature Importance. As features de lag, valores passados. Isso aqui é comum às vezes, tá, pessoal? Infelizmente, alguns modelos, né? Pode ver que a distância lag 1 hora é absurdamente mais importante aqui, né? Dominam como esperado em séries temporais. Isso confirma que a trajetória passada é o melhor preditor da posição futura. Em negócios, vendas passadas prevêem vendas futuras, custo passado prevêem custos futuros e tudo mais. Aqui, novamente, não vou entrar em detalhes da métrica, mas um erro médio absoluto em milhas. O erro quadrado é o RMSE, erro quadrado médio penaliza erros grandes. Percentual de variância aplicada, o R quadrado, né? 1 seria perfeito. Eu vi que nenhum dos dois ficou bom ali, então, na verdade, os dados são poucos para isso, tá? E aqui você tem um cálculo de MAI e tudo mais, tá? Tá? Tanto o Random Forest quanto o ARIMA, né? O Random Forest vence em todas as métricas nesse cenário, tá? Tem minhas ressalvas aqui, legal, tá negativo, no motivo. Feature de lag em médias móveis captura a dinâmica não linear da trajetória. Legal. Os dados são poucos, né? A gente simulou aqui para mais ou menos dar certo. Entenda como funcionam as métricas, tá? Entenda como funcionam as métricas, mais importante. E aí depois você aplica em dados não vistos para de fato ver se seu modelo funciona. Sempre assim, sempre. Ele venceu, como eu vi, o Random Forest funciona em todas as métricas. Até eu tenho um histórico profissional disso, tá? A maioria dos modelos que eu fiz na minha vida, o Random Forest foi melhor. A maioria dos meus amigos dizem que é o XGBoost. Enfim. Agora da Lua para o seu negócio, aplicações reais. Cenas temporais, previsão de vendas, pode ser usado em demanda, churn, custo de cloud, decomposição STL, intencionalidade de receita, V-score modificado, feature engineering, que a gente discutiu. O ARIMA é um dos modelos, pode usar SARIMA, Profit, como eu falei, Random Forest, modelos robustos com múltiplas features, decisões complexas, e feature importance, né? A importância da feature. Nada disso é uma receita de bolo. Diferentes modelos funcionam para diferentes situações. Então, os modelos aqui apresentados são para uma aula modelo, uma aula demonstração, aliás. O agente de IA pode usar isso? Pode. Eles usam como informação. Pode, inclusive, executar modelo hoje em dia? Pode. Mas é algo muito mais complexo. É muito melhor você usar uma pessoa que entende muito bem de modelagem de machine learning, não necessariamente um engenheiro de IA que está acostumado com chatbot. O especialista em engenharia de IA, hoje em dia, não é garantido que tenha conhecimento de machine learning. Muita gente está vindo da área de software e está aprendendo a usar Cloud Code, Deep Agents, enfim, ChatGPT em geral, não quer dizer que ele tenha esse conhecimento estatístico deste nível para falar o que é um outlier, que sabe ler o que é um box plot, por exemplo. Né? A gente que pegou a transição, talvez temos uma bagagem diferenciada, mas cada vez menos. Né? Hoje em dia as pessoas pegam o que viraliza ali na ponta. O que dá para fazer com isso, agentes de IA? A gente recebe pergunta, preveja o consumo de energia para as próximas 24 horas, ele vai saber onde buscar, por quê? Porque no banco de dados tem o resultado do modelo de machine learning que se aplicou. Um outro agente busca os dados relevantes via RAG, Vector Database, então ele pode buscar o RAG, ele sabe onde está a data, previamente calculado. Uma vez eu vi uma tremenda besteira de um C-level de dados achando que seria interessante colocar o agente de IA para calcular o modelo de machine learning. No momento, naquela reunião, eu corrigi e falei, não, é muito melhor você ter os dados salvos de modelo, né, de modo independente, e aí o agente de IA vai lá e consome aqueles dados e reformula a resposta baseada nos dados. É muito claro que isso funciona de maneira muito melhor do que você delegar para o agente de IA para fazer modelo de machine learning, que depende de tantas variáveis, tantos dados geralmente espalhados, que é um processo relativamente lento. Funciona se você fizer de modo separado, como se fossem microserviços ali aplicados
em modelagem de dados, né? Mas enfim, para você ver que eu escutei uma besteira dessa de uma pessoa que trabalha com dados, né? Acontece, super comum, lido com isso diariamente. Um terceiro agente roda o modelo preditivo. Ele pode rodar, não confeccionar. Ele pode acionar, pode fazer ali o predict, inclusive. Que, dependendo da situação, nem vale a pena. Ele pode muito bem consultar um predict já rodado, que roda a cada 5 minutos, por exemplo, até em tempo real, mas ele consumir aquele dado tabular organizado é até mais rápido do que essa opção 3. E um quarto agente gera o relatório em linguagem natural. Aí sim, aí é onde o agente já brilha e escreve tudo que você quer, da maneira que você quer, trazendo todos os dados que te importam. Tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Falamos até de relógio aqui, contei a história do Speedmaster da Omega, na missão Apollo 13, né? 14 segundos para você queimar combustível de modo manual ao entrar na atmosfera, para não morrer. Que loucura, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente para não precisar mais de um relógio, que virou artigo de luxo agora, um Omega, né? Um Casio deve fazer isso melhor hoje em dia. Desde os anos 70. E mostramos que a missão espacial Artemis 2 serve muito bem para mostrar a quantidade de conhecimento acumulado em termos de matemática, machine learning, ciência de dados e, por que não, IA generativa, para executar coisa muito mais complexa. Todos os cálculos que levaram Artemis a dar a volta na Lua e voltar para a Terra servem também para você vender mais, para você ter mais eficiência industrial no comércio, no e-commerce, no mercado financeiro, em tudo. E para você que é aluno já da Escolas Academy, tem acesso ao script e muito mais através do Python para iniciantes IA, onde eu me aprofundo muito mais nesse assunto de métricas, com muito mais modelo, muito mais exemplos. Fico por aqui, muito obrigado e até breve.